A tradição judaica nos ensina que Deus criou o homem. E isso está claramente mencionado em Gênesis 1:27, onde lemos: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Bem, aparentemente esta ideia de criar o homem parece ser mais do que suficiente para fazer com que os seres humanos passassem à existência. Porém, há muito mais a dizer acerca disso. Deus não apenas cria o homem. Por quê? Porque antes de criar o homem, ele o faz. Lemos em Gênesis 1:26. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Como o texto de Gênesis 1:26 precede naturalmente o verso 27, é natural então pensarmos que, antes de criar o homem, Deus fez o homem. E se isso parece confuso, acredite, não apenas parece, isto é confuso. Afinal, como algo poderia ser feito antes mesmo de ser criado? O termo usado em Gênesis 1:26 para façamos é naaseh, da raiz assá, fazer. Normalmente a ideia dessa raiz é tornar. E é claro, a ideia de tornar implica em modificar algo, em transformar uma coisa em outra. Porém, como tornar ou transformar, como fazer algo que ainda não era criado? Lembre-se que antes o homem é feito para depois ser criado. As palavras parecem invertidas, assim como as ideias. Mas acredite, é assim que deveria ser. Antes de prosseguirmos, seria bom lermos ainda Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Agora parece que as coisas se tornaram ainda mais nebulosas. Fomos atrás de uma solução e encontramos mais um problema. Ficamos sabendo então que o homem não foi apenas criado e feito, ele foi também formado. Agora perceba, nenhum outro ser vivo passou por todas essas etapas a fim de ter promulgada a sua existência na criação. Só o homem. E ninguém poderá dizer que esta escolha de 3 palavras diferentes para relatar a origem do homem são meros acidentes textuais. Não faria sentido, pois os 3 termos têm sentidos bem distintos. O que é criação? O ato de criar é determinado em hebraico pela raiz bará. A origem do verbo, segundo alguns, tem a ver com a noção de cortar árvores, como ocorre, por exemplo, em Josué 17:15. É difícil determinar com precisão, mas se isso estiver correto, a ideia que permeia o verbo é preparar ou obter matéria-prima para a confecção de alguma coisa. É exatamente o que se faz quando se derruba árvores numa floresta. Assim sendo, poderíamos dizer que Bará especifica um certo tipo de criação que visa, na verdade, a obtenção de uma matéria densa, não trabalhada, não acabada, para com ela, então, fazer algo mais refinado. Esta forma verbal, em diversas conjugações, ocorre 5 vezes no texto de Gênesis 1. Primeiramente, em relação aos céus e à terra, no verso 1. Aos grandes e pequenos animais aquáticos e aos seres alados, no verso 21, e em relação ao homem, no verso 26. O uso do termo em relação a essas criações certamente incide sobre elas uma necessidade implícita de aprimoramento, melhoria e evolução. Sim, a evolução está comprovada, mesmo na Escritura. O que prova isso é a forma pela qual se usa verbos em relação à criação, como o que vemos aqui. O segundo estágio. O capítulo 2 do Gênesis nos traz apenas 2 referências ao termo bará, criou, nos versos 3 e 4, como lemos.
E abençoou Deus ao dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia ou quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Quando, a partir do verso 7, começa a narrativa do surgimento do homem, o verbo que está lá não é mais o bará, e sim uma forma da raiz yatsar, que significa plasmar, moldar, dar forma, isto é, dar forma final, um acabamento à matéria bruta, criada pelo processo de bará, no capítulo anterior. E o que de especial acontece no capítulo 2 para que entendamos assim? Diferente do que ocorre no capítulo 1, o ser humano é aqui chamado homem, 2:23, contrário ao termo bruto usado no capítulo 1, macho, como em 1:27. Contrário ao capítulo 1, onde nada é dito sobre a inserção do fôlego vital no homem, nós vemos no capítulo 2 que Deus insufla em sua criação algo que é derivado dele, chamado em hebraico Nishmat Haim, que nada mais é senão a consciência e a razão. Essas diferenças significativas justificam então o uso de Yatsar, em especial num capítulo que mostra, sem sombra de dúvidas, uma evolução humana. Tudo o que foi criado era para fazer, para que o homem fizesse. Diz o Gênesis 2:3, e abençoou Deus ao dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara para fazer. É claro que uma versão assim poderia nos surpreender. Afinal, qual tradução traz este verso desta forma? No Brasil, talvez apenas uma, a versão do rabino Meir Matzliach Melamed. Este verso, vertido assim, esclarece a ideia da Torá de que a criação não é estática e sim dinâmica. Ela é para fazer, ou seja, devemos agir sobre ela com inteligência e racionalidade, e assim seremos parceiros de fato de Deus em sua obra. Aqui finalmente entendemos o porquê da Torá ter relatado que o projeto real era que o homem fosse feito, e isso é mencionado antes mesmo do próprio processo da sua criação. Deus fez o homem, isso antes mesmo de tê-lo criado. É um modelo em que o objetivo a ser alcançado ultrapassa o próprio projeto. E para isto, o homem passa por um processo intermediário, que é a sua formação, conforme registrado no capítulo 2. Dizem os sábios judeus e os expositores medievais das Escrituras que estas noções não são meras palavras aleatórias para a criação do homem. São palavras escolhidas, criteriosamente selecionadas para nos dar a correta impressão do processo e dos objetivos a serem atingidos. O homem foi criado, bará, depois evoluiu no processo de formação, yatsar, e ainda mais tarde foi feito, assá, para que também pudesse fazer, isto é, transformar o mundo à sua volta. Isso deu certo? Gênesis 6:6 diz, e o Senhor se entristeceu de ter feito o homem na terra, e isto afligiu o coração. Aqui temos assá, o verbo fazer. Deus se entristece de ter feito o homem. Assim, aparentemente, não deu muito certo a ideia de fazer o homem. E por isso, segundo o nosso texto, o que se seguiu foi o dilúvio. Mas por que não deu certo tal ideia? Porque, diferente dos outros processos criativos, onde Deus interfere como em bará ou yatsar, criação e formação, este último processo, o da ação de fazer, é algo conduzido pelo próprio homem, pois para isso ele foi criado e formado. A ordem de fazer algo foi entregue ao homem como uma forma dele interagir com a criação, de se tornar protagonista na condução deste mundo, transformando-o para melhor. Foi o mundo que Deus criou para que o homem o fizesse. Porém, toda esta liberdade e confiança de alguma forma foi traída pelos seres humanos. Não soubemos nos conduzir em nossas ações ou nossos feitos aqui acabaram por contaminar a terra e tudo o que existia. A razão das mitzvot positivas. Os mandamentos positivos, isto é, tudo o que um judeu deve fazer,
constituem uma das duas grandes divisões das ordens contidas na Torá. Esses mandamentos positivos são chamados de mitzvot aseh, literalmente mandamentos do tipo faça, e são em número de 248. Os outros, chamados de mitzvot lo ta'aseh, mandamentos do tipo não faça, mandamentos negativos, são 365. Devido à tendência do homem voltada para o mal desde a infância, as ordens para não fazer superam em muito as ordens positivas. Essas proibições visam corrigir nossas obras ou ações, aperfeiçoando-as. Isso ajusta e afina toda a estrutura da criação e faz com que nós nos alinhemos à suprema vontade, cumprindo finalmente o papel ao qual merecemos a nossa existência. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.